Motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus. Grato a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus, ao pastor presidente dessa obra, pastora Josiele, os meus líderes, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um. Eles que são bênçãos na minha vida, desde quando nós viemos fazer parte da igreja. Deus tem feito algo extraordinário na minha casa, na minha vida, e assim tem sido todos os dias. Para quem já não me conhece, sou o cooperador Gladstone, membro dessa casa, cooperador para servir ao Senhor e os irmãos. Sou grato ao Senhor por ter tido essa oportunidade nessa noite de ser porta-voz da palavra, que é uma grande responsabilidade. Nós estamos numa quinta de fé, o tema da campanha, orando a Deus, pedindo ao Senhor um texto. Deus me trouxe um outro texto para ser ministrado, e eu pedi a Deus confirmação. Deus confirmou essa palavra, confirmou hoje a pastora falando sobre guerra. Domingo a irmã que pregou, Eliane, falou sobre guerra. Quinta-feira o pastor, quando foi orar, falou sobre guerra, e eu quero falar sobre guerra também hoje. Nós estamos em guerra, não estamos em tempo de parar. E eu vou estar usando a palavra fé, porque a fé, ela precisa estar presente na guerra. Paulo fala que nós devemos colocar o escudo da fé, pelo qual podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. Então, fé é fundamental. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 22. Eu vou estar usando esse texto como base, mas também vou ler Hebreus capítulo 11, como é a nossa temática. Não vou usar o texto, mas vou procurar estar dentro dessa temática. 1 Reis capítulo 22. Quero fazer agradecimento à minha companheira, minha esposa, que sempre está comigo, a minha intercessora, que quando a gente está cansado, é ela que está lá pagando o preço em guerra, aí ela deita, nós também levanta, guerreia, e assim vamos chegar junto lá no céu, em nome de Jesus. Então, 1 Reis capítulo 22, no versículo 1, diz assim: repousaram, pois, durante 3 anos, porque não houve guerra entre Arã e Israel. E aconteceu no 3º ano, que desceu Josafá, rei de Judá, a Acabe, rei de Israel. Então o rei de Israel disse aos seus servos: sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? Até quando estaremos quietos, sem ir tirá-las das mãos do rei de Arã? Depois disse a Josafá: irá tu comigo à guerra a Ramote de Gileade? E Josafá respondeu: irei, eu sou como tu, meu povo é como teu povo, e meus cavalos como os teus cavalos. Contudo, Josafá disse ao rei de Israel: peço-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Lá no versículo agora 29 do Reis, 1 Reis ainda, 22, versículo 29, diz assim ainda: e o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram à batalha de Ramote de Gileade. Então disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei para entrar na batalha, porém tu vestes as suas vestes reais. E disfarçou o rei de Israel e entrou na batalha. Apenas aí o versículo 30, podemos assentar em nome de Jesus? Livro de Hebreus, se quiser colocar no telão, pode ficar sentado mesmo, só para a temática do nosso culto, se vocês quiserem acompanhar, mas queria que o irmão colocasse no telão, Hebreus capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se a gente fosse perguntar para cada um hoje o que é fé para você, uma pergunta retórica, não precisa você me responder, talvez cada um responderia de uma forma, se eu perguntasse para você o que é fé, porque falar sobre fé é algo muito fácil, é um assunto gostoso de falar sobre fé. Na teoria, a fé é fácil de falar, mas quando nós trazemos essa teoria, trazendo para fazer uma aplicação na nossa vida prática, no nosso cotidiano, viver pela fé não é fácil. Andar por fé não é fácil. E eu te digo por que não é fácil viver pela fé. Porque a fé, ela não age no nosso ambiente natural.
A fé, ela não age onde há possibilidade humana. A fé não age em lugar onde ainda existe chance de algo dar certo. A fé, ela é totalmente ao contrário. A fé vai agir em situações onde a palavra do homem diz, não tem mais jeito. A fé vai agir em ambientes onde a probabilidade de dar errado é 100%. A fé vai agir em lugar onde você não vê saída, onde você não vê recurso. Por isso que viver e andar pela fé não é fácil. É difícil viver pela fé. Porque a fé, ela age num ambiente sobrenatural. Nós sabemos que a nossa Bíblia, que nós temos hoje em mão, ela passou por 3 transliterações, até chegar no português. Porque a original era hebraico, depois veio para o grego, depois veio para o inglês e para o português que nós usamos hoje. Quando nós pegamos a palavra original de fé, quer dizer emuná, e a palavra emuná na sua transliteração quer dizer alguém que está fixado, pregado, imóvel. Ou seja, é dizer, aquele que professa uma fé, ele nunca vai se mover do seu propósito. Ele nunca vai sair do seu objetivo. Por mais que o vento balance, ele vai ficar fixado, pregado, porque ele sabe em quem colocou a sua confiança. É por isso que o salmista diz em 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque está fixado, está fixo. E quando você pega a palavra fé, no grego, na sua transliteração fé, no grego pitis, que é a palavra grega, quer dizer crer, confiar e fidelidade. No Novo Testamento traz outro sentido. Está dizendo que quem crê precisa confiar. Não tem como desassociar crer de confiança e de fidelidade. Se você professa sua fé em Cristo, se você diz que crê nele, você precisa confiar nele. E precisa ao mesmo tempo ser fiel à palavra dele. Mas de fato nós às vezes não sabemos crer. Porque quando você crê, você coloca algo na mão de Deus, você precisa confiar nele. Mas o que acontece? Nós colocamos na mão de Deus e depois ficamos questionando, será que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai resolver a situação? É você colocar na mão de Deus e tirar da mão de Deus. Deus não pode fazer nada, porque você creu, mas não confiou. E é preciso ser fiel à palavra que você ouve. E uma coisa interessante, que quando você lê a Bíblia, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, dizendo que nós devemos ser fiel a essa palavra, se você não ouve a palavra, se você não ouve a voz de Deus, a sua fé não desenvolve. Mas só que você pode perguntar, pregador, eu estou no culto quinta-feira, domingo, terça, eu ouço pregações, eu ouço louvor, eu até ouço mensagens, mas a minha fé não cresce. Porque vamos lá, vamos entender a palavra ouvir no original. Se você pegar a palavra ouvir, dentro do Novo Testamento, toda a palavra ouvir vai estar escrito akoa. Akoa é a palavra ouvir no grego. E ela tem várias transliterações quando você traduz akoa grego para o português. E uma me chama muita atenção, que é aquele que ouve, ele demonstra nas suas atitudes. Quando eu estou ouvindo a palavra, eu estou trazendo externamente aquilo que eu estou ouvindo. Aquilo que eu estou ouvindo. Você quer ver só? Vou te dar uma prova disso. Queria que você estregasse a sua mão assim, rapidamente, até ela esquentar. Rapidamente esquenta a sua mão, até porque está um pouquinho frio. Esquenta a sua mão. Rapidamente, esquenta ela bem firme e forte. Enquanto você quer beber uma água, que eu estou já com sede. Esquentou? Agora põe a sua mão assim no rosto. Todo mundo colocou? No rosto? Está vendo só? Você ouviu o que eu falei, mas não praticou. Testa o rosto. Testa o rosto.
a gente tem a capacidade de ouvir, mas não de trazer isso ao externo. Porque nós ouvimos, mas não praticamos o que a palavra diz. Se ela diz não faça, eu continuo fazendo. Isso prova que a minha fé não está fixada em Deus. É por isso que eu não consigo chegar e alcançar os meus objetivos. Porque eu ouvi Deus, é eu praticar aquilo que eu ouço, é trazer o externo aquilo que eu estou ouvindo. Está vendo? Você ouviu, mas não praticou porque você está mais preocupado em ver do que ouvir. Você me viu colocando a mão na testa e colocou na testa. Aqui no livro de 1 Reis, nós estamos deparando com uma batalha. A narrativa diz que o rei Acabe estava em seu palácio. Não vou muito me aprofundar no contexto, senão vou começar a aplicar e vou demorar. Eu quero ser bem objetivo. O rei estava lá no seu palácio. Josafá desce até Acabe. Até porque Acabe e Josafá tinham uma aliança. Porque a filha de Acabe era casada com o filho de Josafá. E o fato de Acabe ser um rei perverso não trouxe uma transformação no caráter de Acabe, de Josafá. O mau caráter de Acabe não influenciou o bom caráter de Josafá. Josafá desce para estar juntamente com Acabe, porque eram amigos, apesar do rei ser um rei perverso, um rei que fez de tudo que desagradara ao Senhor. Acabe que estabeleceu o culto a Baal, oficializou o culto a Baal dentro de Israel, passou a ser como um dos piores reis que Israel teve. E agora ali estavam os dois. E havia um cessar de guerra há 3 anos que não havia guerra entre a Síria e Israel. Mas quando você nota que essa guerra entre a Síria e Israel não começa ou tem início no reinado de Acabe, mas no reino de Davi. Davi que peleja para expandir o seu reino, ele vence os assírios que estavam em aliança com Abed-Andade, derrota Abed-Andade juntamente com os assírios, com a Síria, toma a cidade de Ramote-Gileade por sua possessão, porque ele foi expandindo o seu reino e demais cidades. Porém, Davi morre, agora Salomão vem, toma posse do reino, começa a reinar. Salomão, a princípio, agradara ao Senhor, cumpria a palavra de Deus, ouvia os princípios de Deus, porém Salomão foi fazendo várias alianças. Essas alianças que Salomão fazia era casar com outras princesas de outras nações. Essas alianças que Salomão foi fazendo, foi corrompendo os bons costumes que Salomão tinha e os princípios que ele carregava de seu pai Davi e dos princípios do Senhor. Isso demonstra que toda aliança que você faz, ela pode corromper os seus bons costumes. Por isso que é importante você saber com quem você está aliançando, com quem você está formando aliança, quem você está trazendo para perto de você. Porque talvez a pessoa que você está trazendo para perto de você vai fazer com que você se afaste do Senhor, se afaste de Deus, quebre princípios. E isso pode trazer um resultado não muito bom para a sua vida, não muito agradável para você. Vou te contar uma história, um fato real que aconteceu com uma cristã, a qual eu fazia parte, a qual eu estava tomando conta lá em Minas. Ainda bem que lá em Minas, a irmã Carmen, ela é minha amiga, se ela estiver me ouvindo, ela vai rir desse fato. Hoje é uma experiência para ela. Foi uma obreira da casa do Senhor durante 4 anos. Era separada no cartório certinho. E durante 20 anos o ex-esposo era sumido pelo mundo com outra família. Quando ela estava firme na igreja, foi separada para ser obreira. Era uma mulher ativa na igreja, uma mulher que trabalhava, que se esforçava. Depois de 20 anos aparece o ex-esposo, querendo voltar, entrando aos pouquinhos da casa, querendo formar aliança. A mulher 20 anos, sem ter ninguém, aceita, dá outra oportunidade. Mas eu dei conselho, olha,
vai devagar. Não é assim, porque se for de Deus, Ele vai trazer transformado, Ele vai trazer liberto, Ele vai trazer renovado. Não aceita assim. Não quis dar ouvido, aceitou. Resumidamente, a aliança que ela fez, tirou Carme da igreja, desviou, acabou com o ministério. Hoje voltou para Cristo, para a glória do Senhor, está firme e constante. Mas passou por uma situação, porque fez uma aliança, não deu ouvido a Deus, não consultou ao Senhor. Então alianças que você faz pode distanciar você do propósito de Deus. Salomão, agora, com essas alianças, se afastando de Deus, levanta-se agora uma guerra contra Israel. Quem levanta? A Síria, aquela qual perdeu batalha para Davi, agora levanta contra o reino de Salomão. Porém, dessa vez, a Síria tem êxito na batalha, consegue derrotar Salomão e leva parte de Ramote de Gileade, conquista parte de Ramote de Gileade. Então se passa-se o tempo, agora vem o rei, qual nós estamos falando, Acabe, 3 anos sem guerra, em sossego. Se você faz uma linha do tempo, uma linha cronológica dessa guerra, você vai ver que essa guerra foi parar no reinado de Jeroboão II, no tempo do profeta Amós, quando ele estava profetizando. Ali se termina essa guerra. Então, pela uma cronologia bíblica, essa guerra se pendurou por mais de 100 anos. Foi uma batalha decorrente entre Israel e a Síria. Agora eu me pergunto, por que que essas nações estão guerreando por um pedaço de terra? Se geograficamente Ramote de Gileade não era uma terra tão espaçosa, tão grande, porque nenhuma e nem outra abaixa a sua espada? Porque Israel não coloca a espada na bainha? Porque a Síria não abaixa a sua espada? Porque se você olha um contexto de guerra, toda guerra traz consigo prejuízo, morte, aumenta o nível de viúva, aumenta o maior índice de filhos que têm seus pais mortos, viúvas que aumentam, mais queda financeira no país. Por que que 2 nações não cessam a guerra, não param, mas preferem guerrear e não abaixar sua espada? Quando a gente faz uma análise, por que que eles não querem abaixar a espada, por que que não querem deixar de guerrear por Ramote de Gileade, nós entendemos o porquê. E eu quero trazer os 3 principais princípios pelo qual eles não querem abaixar a espada, mas querem guerrear até o fim por Ramote de Gileade. Quando a gente olha no livro de Josué, o livro de Deuteronômio, nós vamos ver que Ramote de Gileade foi dado por herança à nação de Israel. Foi dado para 3 nações por herança. E nós sabemos que a meia tribo de Manassés teve, Rubens, Gade, teve por herança Ramote de Gileade. Isso quer dizer então que Ramote de Gileade era uma herança dada pelo Senhor. O Senhor deu Ramote de Gileade de herança para a nação de Israel. Era uma herança que a nação tinha, que o inimigo estava tomando posse. Era uma herança que o inimigo estava por cima, se apoderando e impedindo com que a nação de Israel usufruísse de todos os benefícios que Ramote de Gileade podia oferecer e fornecer para a nação. Aí você se pergunta, quando você olha para a sua situação, quando você olha para a sua casa, talvez a sociedade, talvez as pessoas se perguntam, por que que você luta por esse casamento? Por que que você luta por esse homem que não te dá valor? Por esse homem que só vive no boteco bebendo? Por que que você luta por esse filho que está preso? Por esse filho desobediente que não te dá ouvido? Por que que você luta por essa empresa que só te dá prejuízo? Talvez você ouve pessoas te perguntar, por que tanta insistência? Olha para a sua vida, a sua situação, e você não abaixa a sua espada. Mas eu tenho para você uma resposta. Você vai dizer para o inferno,
A minha família é herança do Senhor. A minha casa é herança do Senhor. A minha empresa é herança do Senhor. É por isso que eu não baixo a espada. É por isso que eu não paro de orar. É por isso que eu não paro de pagar preço. Porque eu sei que minha esposa, hoje a sociedade vê como um beberrão, como um cachaceiro, como alguém sem valor. Mas eu sei que quem me deu foi Deus. Foi Deus que me deu. Foi Ele que me deu por herança. Foi Ele que me deu. Eu não vou abrir mão da herança que Deus me deu. Eu não vou abrir mão daquilo que o Deus me concedeu, que Ele me deu por direito. Não abra mão, não pare de guerrear, não pare de subir a luta, não pare de subir a Ramote Gileade, porque herança, 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 herança. Minha mãe, uma senhora de 64 anos, 66 eu acho. Nós temos um irmão, Roberto, 58 anos, 58 não, acho que é isso mesmo, 54 anos, nem eu esse nome dele não, perdi as contas. Ele é alguém que é dependente químico, do álcool, das drogas, vive na rua jogado, já foi internado várias vezes, já pagamos clínicas várias vezes, ele foge, não quer ajuda. Agora por último ele fica jogado nas ruas, bebendo. E minha mãe pega o carrinho, uma mulher de 64 anos, pega o carrinho, vai buscar na rua e vem trazendo ele em cima do carrinho. Eu mesmo já falei com ela, abre mão disso, mãe. Se ele não quer, deixa que a vida se encarregue dele. Não fica se matando por causa dele não, vai cuidar da sua vida, vai viajar, vai curtir. As pessoas, os vizinhos falam, por que, dona Idalina, você fica fazendo isso? Mas ela está carregando, dizendo, para vocês é um usuário, mas para mim é minha herança. Para vocês não vale nada, mas para mim é minha herança. Para vocês não tem valor, mas para mim é minha herança, é meu filho. Quando as pessoas olharem para a sua casa e ver o seu casamento talvez está em ruína, talvez você não tenha um valor que você merece, que você busca. E hoje a sociedade, a sua amiga, o seu amigo diz, larga, vai ser feliz. Abandona, sai dessa casa. Eu vim aqui nessa noite trazer para você essa palavra. Não vai sair da sua casa. Não abandone a sua casa, não abandone a sua herança. Não largue da sua herança. Quem tem que sair é o Satanás. Quem tem que sair é o mal. Quem tem que sair é o diabo, é o inferno. Permaneça firme e constante. Não abra mão da sua herança. Não saia, fique firme e constante, não pare de guerrear. Mas quando eu olho para essa narrativa, eu vejo que havia um cessar de guerra por 3 anos. 3 anos havia um cessar de guerra. 3 anos que Acabe não sobe a batalha. 3 anos que Acabe não levanta a espada. 3 anos que Acabe deixa com que o inimigo usufrui do terreno de Gileade. 3 anos que Acabe permite o inimigo plantar e colher na terra de Gileade. 3 anos que Acabe permite o inimigo subfaturar sobre os produtos produzidos em Ramote Gileade. Eu não sei há quanto tempo você está sem orar, pagar preço, subir no monte, ir ao vale, jejuar. Eu não sei o tempo, mas eu vim aqui nessa noite dizer para você: é tempo de levantar a espada, é tempo de subir para a batalha, é tempo de erguer, é tempo de ficar de pé, é tempo de guerrear, é tempo de voltar à guerra, é tempo de guerrear. Eu fiquei uns dias sobre uma batalha muito grande espiritual. O desânimo bateu. A vontade de não vir mais à igreja bateu. A vontade de não mais estudar, de não mais ler a Bíblia bateu. E olha que eu sou apaixonado em estudar e ler a Bíblia.
em comprar livros, bateu aquela vontade de parar, de não querer mais isso, de não querer mais se envolver com as coisas de Deus. E a gente começa a dizer: o que tem? Nada a ver. E Deus começou a me mostrar que o inimigo tem a sua forma de trabalhar. Talvez você tenha tempo que você não sabe o que é jejuar, o que é orar de madrugada, o que é subir no monte e ir no vale. Talvez você não sabe o que é ler um texto da Bíblia há tempo, e você acha isso normal. A estratégia do inimigo é muito sagaz, e uma que eles usavam no Antigo Testamento, os reis usavam, era fazer o cerco na cidade, era cercar a cidade. O que era o cerco? Você lembra de Abimeleque? Abimeleque, filho de... esqueci o nome do abençoado agora. Abimeleque, um dos juízes de Israel, matou os seus 70 irmãos e se proclamou como juiz sobre a nação de Israel. E ele começou então a cercar várias cidades, começou a destruir várias cidades. E uma das cidades que me chama a atenção que ele cercou foi Tebes. Era uma cidade pequena, uma cidade que aparentemente seria fácil vencer a peleja. Ele foi lá e cercou ela. O que é o cerco? É fechar o trânsito, ninguém entra, ninguém sai, mas lá dentro tem alguém consumindo, lá dentro tem alguém comendo. E nós temos a preocupação: estou comendo, tá bom, estou me alimentando, tá bom, não está me atingindo, tá bom. Isso só mostra que você já está cercado, porque o dia que você enfraquejar, o dia que a sua força acabar, você não vai conseguir sair da cidade, está cercado. O dia que você tentar levantar, você não vai ter força para se erguer. É o momento que Abimeleque ataca a cidade. Há um mês em cerco, nada entra, só sai. Não ora, não ora. Está na oração do mês passado, está consumindo toda a sua energia, toda a sua força. Agora eu ataco. O inimigo vem e ataca. Atacou Tebes, cercou Tebes. Porque o inimigo, ele tem a estratégia. Ele olha para mim, olha para você, ele sabe das suas vulnerabilidades. Ele olha e começa a te observar. Ele é fraco naquela área e não está orando. Eu vou atacar agora. Só que o inimigo não conhece você no íntimo, não conhece as suas estratégias com Deus. Porque a cidade pode ser atacada e envolvida. Ele pode invadir a cidade, mas tocar nas pessoas é outra coisa. Porque diz a Bíblia que dentro de Tebes havia uma torre forte. Quando ele invade Tebes, todos os moradores correm para a torre forte e fecham a porta. Você pode tocar na minha casa, você pode tocar nos meus bens, pode tocar no que está à minha volta, mas na minha vida com Deus não, porque aqui tem torre forte, aqui tem torre forte. É por isso que o salmista fala: Ele é a minha torre forte, porque nele eu refugio. Eu posso estar fraco, mas pela madrugada eu estou lá. Papai, eu sou pequeno, papai, eu não tenho força, mas de ti não abro mão. Papai, me renova nessa noite. O diabo não sabe mais, dentro de Tebes tem terra forte. Quem aqui tem no coração torre forte, levanta a sua mão, glorifica o nome dele, porque se ele é a sua torre forte, o inimigo não vai te tocar. Mas é preciso orar. Ele tem suas estratégias de atacar a cidade, mas se tem torre forte, ele não ataca. Mas uma coisa engraçada é que o inimigo, ele não desiste. O diabo não é como nós. Porque você vem quinta-feira, se Deus não falar com você, você já não volta quinta-feira que vem. Se eu não recebi hoje, vou desistir. O diabo não. Bom, se eu não conseguir na torre, porque diz a Bíblia que ele começou a atacar a torre, mas a torre é projetada para receber bala de canhão, não cai. Então tá bom, se eu não consigo derrubar a torre,
eu vou tacar fogo na porta da torre. Como é que estão as suas emoções? Como é que está aqui a sua mente? Porque o diabo, se ele não está derrubando a torre, ele vai derrubar, ele vai queimar a porta de entrada da torre. Se ele conseguir, se ele não derruba, mas se ele conseguir entrar na torre, ele bagunça. Porque quando você não ora, você não se dedica àquilo que o Senhor pede, que Ele quer, você começa a ver um monte de defeito na igreja. Você está aqui vendo o defeito do pregador. Esse pregador não era para estar aí. Concordo com você, não era para eu estar aqui. Mas aprove ele. Há 26 anos me tirar do lamaçal do pecado e me trazer para o altar. Começamos a observar defeitos em tudo. Isso é porque o inimigo já começou a atacar fogo nas portas da torre. Porque quando o diabo fala que a fé é o escudo para atacar os dardos inflamados do maligno, é ele falando, usa a fé para atacar, para defender a sua mente dos dardos inflamados, das legiões que vão vir. Porque se ele não pode entrar, ele vai mandar tacar fogo na mente, tacar fogo nas suas emoções. É por isso que existem muitas mulheres, muitos homens, crianças, jovens, que psicologicamente estão abalados, arruinados, mentalmente não tem mais razão para viver. Onde eu trabalho, o que eu mais lido é com pessoas com problemas psiquiátricos, que não eram assim, mas que desenvolveram por dar ouvido à voz do diabo. E 90 pessoas dessas pessoas que eu atendo lá são crentes, são da igreja, mas que dão ouvido ao diabo, que brincam de ser crente, que não vigia, está na torre, mas a porta está pegando fogo. Se a porta está pegando fogo, vai ter que abrir. Então tem pessoas abrindo porta, porque deu ocasião para o diabo, e o diabo entra, e quando ele entra, ele faz o que ele quer. É por isso que há muito crente na igreja arruinado, cabisbaixo, sem força, só vive no ora por mim, me ajude. É preciso se posicionar. É preciso fazer como uma mulher anônima que estava na torre, estava vigilante, não estava parada na torre. Estava na torre, mas estava andando vigilante. Quando ela estava andando, ela viu quem? Abimeleque lá embaixo, tacando fogo na porta. Pegou uma pedra, pau na cabeça do diabo, matou Abimeleque. Não precisa ter recurso, não precisa saber a oratória, não precisa pregar bem, não precisa orar bem. Taca a pedra na cabeça do diabo e mata ele. Ela só tinha pedra, não tinha lança, não tinha arma. Pegou a pedra, matou o diabo. Usa o que Deus tem te dado. Usa o que Deus colocou na sua mão. Para de dizer, o dia que Deus me der eu faço. Tu vai morrer, vai para a sepultura com seus projetos. Abra o seu entendimento. Deus já te deu estratégia. Faça. Há ocasiões que Deus não vai mandar você fazer, vai ser a oportunidade que você vai ter. Tenha coragem, faça. Me mostra na Bíblia aonde Deus mandou Davi matar Golias. Ele viu, foi lá e matou. Foi a oportunidade que ele teve. Aonde você vê na Bíblia Deus falando com ele, vai lá Davi, mata o gigante. Grandes acontecimentos na Bíblia Deus não precisou falar, foi homens de coragem que foi lá e fez. Elias, você não vê Deus falando com ele, vai lá em Acabe e fala com ele que não vai chover.
Fala com esse incircunciso que eu vou matar ele. Elias foi lá, não vai chover, porque ele não concordava, não aceitava o que estava sendo apregoado por Acabe em Israel. São oportunidades que tem na sua vida que você deixa passar. Abrace ela. Depois que você abraçar, Deus aparece, te fortalece, te dá força. Vai na tua força, homem valente. Vai na tua coragem, homem valente. Eu sou contigo. Marabachandanamasi. Amoer marabachanderemasi. Oe maiacamarbachamarabasi decarabas. Meremachendecarabachamadaravesai. Sabe o que o Espírito me diz? Que Ele tem dado muitas oportunidades nessa igreja, de grandes negócios, de grandes projetos, mas tem muitas pessoas medrosas, tem muitas pessoas que estão abaixando a espada. É hora de crescer, é hora de subir a guerra, é hora de guerrear. Não é tempo de abaixar a espada, não é tempo de cessar a guerra, não é tempo de parar a guerra, não é tempo de descansar, é tempo de continuar indo à guerra. Voltando ao texto aqui. Dá mais uns minutinhos, estou acabando. Quando Josafá desce até Acabe, Acabe estava no seu momento de sossego. Então eles voltam. Ele recebe a visita de Josafá. Quando ele recebe essa visita, em outro texto fala que houve banquete. Ele sobe, ele tem o seu pensamento, as suas ideias, a sua vontade despertada para subir a batalha. Porque Deus, Ele vai fazer isso. Deus, Ele vai levantar Josafares e vai colocar na sua vida. Deus vai fazer pessoas para colocar do seu lado, para te incentivar, voltar aí à guerra. É preciso levantar Josafares que desce. É preciso levantar pessoas que descem. Porque quando alguém desce, amadurece a ideia. É preciso tomar posse daquilo que é nosso, que nós estamos ficando quietos. Porque tem crente aqui dentro que está com a família arruinada, está endividado, está cheio de problema, mas está quieto. Sabe que o diabo está agindo, mas está quieto. Sabe que o diabo está fazendo furruê, mas está quieto. É porque está no costume. O pastor ora, o pastor vem. O pessoal vem orar, intercessor vem. As irmãs de oração oram pela manhã, segunda-feira, mas está quieto. É momento de receber visita de Josafá na sua casa. Alguém vai te incomodar para mandar você criar vergonha na cara. Vai orar de madrugada, vai pagar preço pelo seu filho, vai pagar preço pela sua casa. Para de escorar em alguém e paga preço. É preciso voltar a orar. É preciso voltar a peleja. Posso ser sincero com você? Eu apanhei primeiro. É muito difícil Deus usar alguém para falar comigo, para me repreender. Deus sempre fala em sonho e Deus é duro comigo. Deus usou uma irmã que eu até conheço ela, que eu ouço muito ela pregar. Eu estava andando na rua, ela me parou e falou assim: assim diz o Senhor, se tu parar eu te mato. Daquele dia para cá, pastor, vai no vale hoje? Ou tu volta a guerrear, eu te levo. Mas para o mundo eu não te perco. Volta a levantar a espada, ou eu te carrego. Será que Deus vai ter que tocar em você, na sua casa, para mostrar? É preciso voltar a guerrear. É preciso voltar a guerrear.
primeiro motivo pelo qual eles não abaixam a espada, porque é a herança do Senhor. Existe um segundo motivo. Ramote Gileade, ela era uma terra que produzia várias especiarias, perfume, medicamentos usados pela medicina para curar as pessoas. Ela tinha esse poder de exportação muito grande, chamado Bálsamo de Gileade, que leva o nome da cidade, Bálsamo de Gileade. Só que o que me chama a atenção é que o Bálsamo de Gileade, ele não era simplesmente usado nas perfumarias, para fazer fragrância, na adoração ao Senhor, mas como também era usado como medicamento, para poder sarar os soldados que recebiam várias pancadas e eram feridos em batalha. Você sabe qual era o poder de Bálsamo de Gileade? Ele era um medicamento inflamatório, muito forte para ajudar no processo de inflamação. O que é uma inflamação? Vou ser bem raso para que todos possam entender. Inflamação é quando há um acúmulo de líquido na parte do seu corpo. Você recebe uma pancada, ali o pessoal fala, a carne está machucada. É uma inflamação. Só que a inflamação, dependendo da pancada que você recebe, o corpo não consegue sozinho eliminar esse problema. E muitos dos problemas de pancada, de queda, acontecem nas articulações. É por isso que um soldado inflamado, que passou por uma batalha, que teve várias pancadas, ele tem uma inflamação de forma generalizada, que a gente chama de anarcado. Alguém que está todo inchado, alguém que tem as suas articulações inchadas, alguém que tem as articulações dos pés inchadas. E você sabe que alguém que está todo inchado, ele perde os seus movimentos. Eu quero que você entenda por que o diabo não cesse a guerra. Por que o diabo não quer que você venha a Ramote Gileade? Por que o diabo não quer que você esteja aqui? Porque ele sabe que quando você está inflamado, você perde movimento. O inflamado, com inflamação nas articulações, ele não consegue levantar o braço. O inflamado, com as suas articulações do joelho, ele não consegue se movimentar. Se ele não se movimenta, ele não consegue ficar de pé. Se não fica de pé, ele não caminha. O inflamado não consegue estender a sua mão. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você recebe pancada lá fora, que o diabo bate, que o mundo bate, você fica inflamado. Você vem para a igreja e o diabo não quer que você faça uso do Bálsamo de Gileade, porque ele não está preocupado de você vir à igreja. Pode vir para a igreja. O que ele não quer é que você use o Bálsamo de Gileade, porque o inflamado não abre a boca para glorificar. O inflamado não estende a mão para abençoar. O inflamado não movimenta na igreja. Pode vir para a igreja. O diabo não está preocupado, mas chega aqui, está todo machucado, está inflamado e não abre a boca. O diabo fica tranquilo, mas o diabo fica preocupado quando aquele que levou pancada a semana toda, segunda, terça, quarta, mas quinta-feira chegou aqui e disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não vou cessar. Ele é a minha segurança. Nele eu posso, meu escudo, meu refúgio, a minha fortaleza. Quem aqui vai receber ou está recebendo o Bálsamo de Gileade? Eu vou te dar um minuto. Levanta a sua mão, glorifica Ele. Aleluia. Ele é o Bálsamo de Gileade. Está vendo você? Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Você não conhece a história dela. Talvez ela chorou hoje. Talvez ela saiu de casa preocupada. Jesus, eu tenho que pagar essa conta amanhã. Jesus, eu não aguento mais esse sofrimento, essa depressão, essa angústia. E o diabo falou: fica em casa,
Não vai lá hoje não. Mas eu tenho para você uma notícia. Que o médico de Ramote Gileade já chegou aqui com bálsamo de Gileade. E está derramando Gileade neste lugar. Bálsamo neste lugar. E vai curar a sua alma nessa noite. Em nome de Jesus. Receba bálsamo de Gileade. Receba em nome de Jesus. Receba bálsamo de Gileade. Se eu pegar o microfone agora e fazer entrevista com alguém aqui, há pessoas aqui que estão com muito problema. Há uns que vão estar bem, mas uns que vão estar mal. Mas você está aqui. Chegou dias de eu estar nessa igreja com a minha alma angustiada. Eu não sou muito de expor a minha vida, as minhas guerras. Mas teve um mês, há uns meses atrás, eu recebi 4 processos judiciais, todos de acusação. 2 eu fui condenado à prisão, sem dever nada, por briga familiar, coisa que eu não tenho nada a ver. Mas para atingir a minha esposa, veio para cima de mim, usando a lei a Maria da Penha, vamos bater nele. Só que o diabo bateu errado. 4 processos. Eu chegava na igreja, teve uma época que comentei com o pastor, a gente estava indo para a festividade Pontal, com minha alma angustiada, que eu não podia voltar para casa. Eu fiquei 2 dias sem ir na minha casa, porque eu não podia entrar no quintal, onde havia outras famílias. Arrasado, arruinado, angustiado, e processo chegando, proibições, e polícia falando que vai me levar preso. E eu gastei mais de 15 mil com advogado, para me defender de uma coisa que eu não tinha nada a ver. Perdi alguns, entrei com recursos, só que até que um dia no monte, eu e minha esposa fomos no monte, e lá eu coloquei na mão de Deus. Eu usei a minha fé, dentro do grego, petites, eu creio e confio e sou fiel. Coloquei na mão dele, de lá para cá eu não movimentei mais nada, não quero saber. Eu abaixei um aplicativo de acompanhar todos os processos, excluí aquele aplicativo, não quero nem saber. Se eu vou preso é porque Jeová me quer dentro da cadeia, para pregar, inocente como José, vou ganhar uma lá dentro, mas não quero nem saber. Quando eu entreguei na mão de Deus, eu só fui recebendo ligação dos meus advogados. A causa foi extinta. O primeiro. O segundo, a pessoa abriu mão do processo. A terceira, ganhei também, o indivíduo sumiu. E tem uma correndo aí que eu já tenho certeza que não quero nem saber, está na mão de Deus. Há pancadas que a gente recebe que se você for olhar, você para. E o diabo diz, eu vou acabar com você. Só que ele não sabe que aqui desce bálsamo de Gileade. Estamos aqui, ferido, machucado, mas tem bálsamo. O doutor de Gileade está passando nessa noite. Ele está passando com bálsamo, curando as suas feridas. Ele está curando o sentimento de uma mulher que foi sofrida. Ele está passando nas suas emoções. A partir de hoje, esse sofrimento, essa dor vai sair, vai sair, vai sair, em nome de Jesus. Perebaia Camacha Marabas. Perebe Samacaravas. Emenarevas Mecaravas Shedecai. Pariambereba Shebereba Caravas Sarabassa. Ovi Merebe Charabas. Emaia Shemerebas. Emebeças. Arabas. Esse rapaz aí está do lado da Aline, o esposo da Aline. Você. Eu não sou de entregar recado, não gosto. Mas Deus manda falar com você uma coisa, meu jovem. Tu sabe quem você foi. Tu sabe quem você foi. Ele só manda te dizer uma coisa: se posicione para a guerra. Se
se posicione para a guerra. Se posicione. Se ele abrisse os seus olhos agora, você veria demônios que estão preparados para levantar contra a sua família. Se levante. É tempo de tirar a espada da bainha e voltar para a guerra. É tempo de voltar para a guerra. Tira a espada da bainha, volta para a guerra. Volta para a guerra. Volta para a guerra. Volta para a guerra. A igreja é testemunha. Volta para a guerra. Volta para a guerra. Porque senão eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. E quando eu fizer, não venha reclamar comigo. Eu vou trabalhar e não tenho que prestar conta da forma que vou fazer e como vou agir. Levanta para a guerra. Voltando para o texto 29. Aqui eu já vou encerrar. Terceiro motivo, porque eles não abaixam a espada. Ramote Gileade era a 6ª cidade de refúgio de Israel. O que era a cidade de refúgio? Era quando alguém matasse outro por um acidente, cometesse um assassinato, para que não houvesse em gerações um matando o outro. Então cria-se a cidade de refúgio. A cidade de refúgio, ela tinha as portas bem claras, largas, para que todos pudessem ter acesso à cidade de refúgio. Era uma cidade que ficava no alto, bem localizada, para que todos pudessem ter visão da cidade de refúgio. Ninguém poderia dizer, eu não sei onde é a cidade. Ninguém poderia dizer, eu não consegui chegar na cidade, porque as estradas eram limpas, escancaradas, eram bem visionadas a cidade, e ficava na porta da cidade um ancião, para receber todos os refugiados que ali procuravam abrigo. Enquanto ele estava no abrigo, aquele que cometeu o assassinato, ele não poderia ser morto. Ele estava ali sendo guardado até sair o dia da sua audiência. Estava guardado, mas iria passar por julgamento. Estava na cidade de refúgio, mas iria passar por julgamento. Mas enquanto estivesse dentro da cidade, não poderia ser atacado. E o diabo sabe, entende, que quando o cristão estiver em Cristo, ele não pode ser atacado, não pode ser morto, espiritualmente perder a graça. Enquanto estiver em Cristo, está guardado, porque Cristo é a nossa cidade forte. Mas em Cristo você está guardado, mas está guardado em Cristo. É por isso que Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, que para você não morrer nas consequências do pecado, você precisa estar em Cristo. Em Cristo, em Ramote Gileade, tem que estar em Cristo, porque em Cristo o pecado não te toca. Em Cristo a consequência do pecado não alcança a sua família. É preciso estar em Cristo. Mas diz a lei de Moisés, que se você saísse da cidade e deparasse com seu opressor, aquele que vinga o sangue, ele pode te matar. O diabo quer tirar você de Cristo. O diabo quer colocar você dentro de um padrão de religiosidade. O diabo quer remover você de Cristo, da cruz. Porque você está em Cristo, mas você vai prestar conta daquilo que você faz em Cristo. Enquanto você está na cidade, você não é condenado, mas isso não implica que você vai ser julgado pelas obras que você faz em Cristo.
É por isso que eu li 29. Ele subiu a batalha, porém Acabe sobe disfarçado, porque Acabe tinha uma palavra sobre ele de morte. Ele sabia que as consequências dos seus pecados, da sua desobediência, dos seus erros, ele iria morrer. Existe um escritor que eu esqueci o nome agora, aquele que escreveu As Catumbas de Faraós. Ele relata em seu livro que Acabe foi tão cruel que ele e Jezabel comprava as crianças das mães que estavam passando fome, necessidade, no período da seca, que Elias profetizou que não iria chover. Comprava as crianças em troca de comida, pegava as crianças, cortava o meio, colocava em vasos de barro, tacava fogo e oferecia culto a Baal. A crueldade tamanha de Acabe, alguém que um dia cresceu na linhagem do povo de Deus, por causa de uma má aliança, se afastou de tal maneira de Deus, que perdeu a sua salvação, afastou-se da graça de Deus. Eu estou aqui nessa noite para trazer para você, cuidado as alianças que você faz, para não precisar você subir a batalha disfarçado, tentando esconder do juízo de Deus, tentando esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. Se você deitar a sua cama lá nas profundezas, Ele consegue te achar. Se colocar nas alturas, Ele te acha. Não importa, não precisa você tentar se esconder, porque nós estamos de forma patente e nua aos olhos dEle. Ele vê, conhece o teu coração. Está disfarçado, está dentro da igreja, mas está disfarçado. Está entre os que oram, mas é disfarçado. Está entre os que buscam, mas está disfarçado. Está entre os que pregam, mas está disfarçado. Está entre os que evangelizam, mas está disfarçado. Está entre os que fazem coisa na igreja, mas está disfarçado. O que Deus está dizendo para a igreja é preciso tirar a máscara, porque eu estou com a minha graça estendida. Eu quero derramar da graça para que a minha igreja se levante a guerra, levante a espada e desça com vitória. Coloca-se de pé em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Se eu fosse você, já levantava sua mão nessa noite, porque Ele está aqui, Ele está passeando na igreja, Ele está com bálsamo de Gileade, curando ferida, avivando a igreja. Se você quer ser nessa noite tocado, começa a glorificar, começa a glorificar, começa a exaltar o nome dEle. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Se eu falar com você algo muito sério. O irmão sabe que eu não sou muito de pregar aqui. Eu não brinco em cima do altar, nem fora dele. Eu levo muito a sério a palavra de Deus. Eu iria pregar sobre Hebreus capítulo 11, verso 1. E eu manjo muito bem de fé, livro de Hebreus, sei todo o contexto, porque foi uma das matérias que eu mais me destaquei bem na teologia, o contexto histórico da igreja. E manjo muito bem desse assunto. Foi muito fácil para mim falar sobre fé. Mas eu preferi ouvir Deus falar comigo. Fala esse assunto. Fala sobre guerra. Fala aquilo que você viveu. Que eu te dei orientação, que você está vencendo, venceu muitas batalhas e vai vencer mais. Por isso que nessa noite,
Eu não estou aqui chamando você aqui, dizendo que você não é crente, que você é pior do que o outro, não. Se você tiver humildade no coração e querer ser nessa noite sarado de qualquer ferida na sua alma, nas suas emoções, curar de dentro para fora. Eu estou desanimado, pregador. Eu não estou tendo força para orar mais. Talvez há um cerco